noite, eu sou Milena Pássaro, idealizadora do blog literário Para Ler e Amar. E como vocês já sabem, toda quarta-feira nós temos o nosso bate-papo literário. E hoje nós vamos receber um autor muito especial que já está aqui com a gente. Boa noite, o Dr. Regis, né? O autor Regis Lima. E para a gente já ir entrando, né, no clima do livro Elisa e a Mensagem do Vento. Gente, tem que pôr meu óculos aqui que eu preciso ler, né? Preciso enxergar. Eu tô doidinha para falar sobre ele, mas eu vou deixar o autor falar. Eu vou ler para vocês a sinopse desse emocionante livro. Elisa e a Mensagem do Vento é uma série literária encantadora que nos apresenta Elisa e nos conduz ao coração vibrante do seu mundo. Ambientado entre o tranquilo vilarejo de Green Lake e o deslumbrante cidade de Towerville, o primeiro volume desvela a saga de Elisa e sua família em sua busca por identidade e pertencimento. Neste volume inicial, Elisa descobre um dom extraordinário. Ela ouve e compreende a voz do vento, que lhe promete, no momento oportuno, revelar os segredos mais guardados de sua linguagem perdida, incluindo a identidade de seus pais biológicos. Então eu convido vocês nesse momento a conhecer comigo o autor dessa incrível obra, que eu já vou convidá-lo. Deixa eu chamá-lo aqui. Regis, eu queria primeiramente já agradecer que você aceitou o meu convite de estar aqui nessa noite no Para Ler e Amar, para a gente falar sobre Elisa e a Mensagem do Vento, que é um livro extraordinário que eu estou lendo, estou terminando, e é um prazer enorme te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Milena, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer enorme falar com os seus seguidores, com o seu público, um pouquinho dessa obra que tem nos assustado, né? Te passei alguns números, né? A gente está aqui comemorando, mas ainda assustado com o sucesso que está tendo, que a gente não imaginava que fosse tão rápido. E é com alegria que a gente tem que contar esse sucesso e falar, né, sobre todo esse inesperado resultado, né, que você me contou sobre Elisa e Mensagem do Vento. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, né, de onde você é, qual a sua profissão. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu sou aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. A minha profissão atual é de advogado, né? Mas a minha trajetória é bem longa. Eu venho do meio das ciências exatas, por mais de 20 anos, trabalhei com eletrônica, eletricidade, eletromagnetismo, trabalhei dei aulas para formando técnicos em eletrônica, e explorei isso por pelo menos 20 anos. Depois eu, cansado um pouquinho dos prótons e dos elétrons, eu resolvi entrar numa área que é verdadeiramente a minha paixão, né? A área mais reflexiva, e cursei Direito, me tornei bacharel em Direito. Atualmente eu exerço a função de advogado, sou cientista social, sou especialista em Direito de Família, em sucessões, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, sou perito judicial e estou dando as minhas primeiras pinceladas no universo da literatura. Escrevi um livro aí, então, Elisa e a Mensagem do Vento. E como que surgiu, né, essa vontade de pincelar no universo da literatura, né? Um advogado, como que foi essa transição? Como que está sendo essa transição? Está sendo ainda, viu, Milena? Na verdade, eu comecei a escrever alguma coisa sobre Elisa em 2004. No intervalo de algumas aulas, eu não consigo ficar parado, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu ficava escrevendo algumas coisas, observando o cenário à minha volta e escrevendo. E escrevi até 2009, mas não tinha tempo para colocar isso no livro.
Foi na pandemia de 2019 que aí eu tive que ficar isolado por uma imposição da pandemia, aí não teve jeito. Aí eu reuni alguma coisa, compactei, mexi para lá e para cá e cristalizei aí o primeiro volume. Uma vez que esse livro, o primeiro volume era para ter 1.000 páginas, 1.100 páginas. Aí a editora falou, não, tá muito grande, vai ficar uma bíblia isso, né? Tive um enorme trabalho para reduzir isso para 512 páginas no livro físico, né? E como surgiu a Elisa, né? Eu já contei essa história para algumas pessoas e cada qual conta ela um pouquinho diferente. Eu vou te contar agora a história real. Eu era ainda bem jovem, né? Acho que eu não tinha nem 30 anos. Eu estava vivendo um dia ruim. Já teve um dia ruim? Aquele dia que você fala, esse dia não deveria ser para mim. Eu estava experimentando aquele dia difícil. E eu estava em Peruíbe, se eu não estiver enganado, mas eu acho que era isso, era Peruíbe, numa praia. E eu estava lá no final de tarde, sentado na areia da praia, os pés colocados para frente, e a onda vinha, dava um beijo no meu pé e retornava. E eu ficava observando as ondas, e ainda estava rabiscando na areia algumas coisas, uma espécie de um M, que a onda vinha e apagava. E naquele momento contemplativo, na minha imaginação, eu percebi que as ondas que vinham se formando bem lá de longe, como a gente costuma observar nas nuvens, uns ursos, uns carneirinhos, né? Eu via a figura de um animalzinho. E quando chegou mais perto, parecia mais a silhueta de uma menina. E eu resolvi chamar essa silhueta de Elisa. Mas ficou por aquilo mesmo. Eu terminei o meu dia e parece que eu terminei melhor o meu dia depois que eu fiz aquele. Permaneci por um momento naquele estado de contemplação, observando as ondas que vinha e apagava aquilo que eu estava escrevendo na areia. Eu acho que estava escrevendo não coisas boas e a onda vinha e apagava. A ideia de Elisa é essa. E a ideia do livro foi a pandemia que me obrigou a ficar em casa por um período e eu aproveitei e compactei o primeiro volume de Elisa que está aí lançamos aí na Bienal, na última Bienal, 27ª Bienal do Livro de São Paulo. Você me relatando essa história, você é como se eu estivesse lendo um novo livro, mas eu estou te ouvindo, né? Então, eu Sim, imaginei sim. você na areia de Peruíbe, escrevendo, a onda vindo, e você não era um dia Não, bom. não é. Então, você estava escrevendo, você queria que as águas levassem isso embora? Não tinha intenção, mas eu acho que foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Eu até arrisco a dizer que quando a água veio, bateu apagando aquilo que eu rabiscava na areia, deve ter escrito alguma poesia que eu tenha captado mentalmente e conservado para um momento futuro. E nesse momento, né, só veio o nome da personagem, Elisa, ou você já pensou algo que pudesse ser construído da obra? Não, eu imaginei a silhueta, era um bichinho, na verdade, no início, parecia um cachorrinho, mas depois, sabe quando parece uma saiazinha de uma menininha na onda? E aí ela é, veio até a beira da praia, claro, quando chegou foi somente a água sem a figura, né? Mas por um momento eu imaginei uma menina. E esse nome Elisa veio intuitivamente. Não sei te explicar como que veio, mas veio. E eu sempre tive a impressão, isso mesmo antes daquele dia, que as ondas carregam mensagens, que o vento é um portador de mensagens. O vento é uma entidade misteriosa, meio que mágica, né? O vento e as águas são, diria eu, as duas coisas muito misteriosas. A água que a gente bebe hoje é a mesma que os dinossauros beberam, o vento que hoje nos sopra é o mesmo que soprou os imperadores da Grécia e da Roma Antiga. Então eles vivenciam muitas experiências e têm muitas coisas para contar. Ele tem contado alguma coisa para a gente e é a porta-voz
dessas mensagens a Elisa. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua personalidade, porque eu acho que no mundo atual, onde a gente vive tão acelerado, você parar numa areia e conseguir sentir uma mensagem e conseguir enxergar o que você estava desenhando ali é para poucos, né? A gente tem que estar muito em sintonia. Então me conta um pouquinho assim, como que é você, né? Você é tranquilo ou não? Realmente aquilo foi um momento mágico que aconteceu? Conta aí para mim. Você costuma contemplar a natureza? Sim, Milena, se eu pudesse me definir, eu acho que eu não consigo. A minha editora falou que eu sou um pequeno enigma. Colocou na contracapa do livro lá, inclusive, né? Se eu pudesse me definir, eu diria que eu sou uma pessoa extremamente contemplativa. A minha mãe, uma vez, ela perguntou para alguém dentro da sala, fulana, me diga as horas. E aí alguém falou, pergunta para o Regis que está próximo do relógio. E aí a minha mãe falou, não, para ele não. Ele é o tipo de pessoa que você pergunta as horas e ele quer explicar como funciona um relógio, né? Eu sou uma pessoa que gosta de descrição. Se eu pudesse, eu fico olhando você agora, se você pedisse para que eu pudesse descrever você aí com a mão no queixo, eu ia escrever 2 páginas do que eu vejo, do que a minha imaginação vê, né? Então, veja, um pequeno exercício aqui, só para que você entenda o que eu chamo de contemplação, e nessa contemplação você capturar a essência da coisa. Imagina que próximo de você aí tem uma banquetinha e tem um pequeno vaso. E dentro do vaso um pouco de água e dentro da água um galinho com uma flor. E aí nós vamos precificar, colocar preço nesses objetos. O teu vasinho vale R$ 50, a flor vale R$ 50 e o banquinho vale mais R$ 50. Teríamos aí, então, 3 objetos que valem R$ 150 para o observador comum. Agora, pede para Pablo Picasso olhar para esses 3 objetos, desenhá-los. Ou melhor, pede para Monet desenhar esses 3 objetos. Eles deixam de valer R$ 150 e passam a valer US$ 1 milhão. Porque Picasso, Monet, vê as coisas com olhar contemplativo. Ele vai além do objeto, ele vai na essência, ele captura aquilo que o olhar comum não captura. Eu diria que contemplar é isso, é você olhar além da, da visão comum. Ou, como diria Saint-Exupéry, o essencial se esconde dos olhos, só pode ser visto com o coração. O olhar contemplativo é um olhar que você olha com o coração. Então, quando eu escrevo, alguém disse aí nas redes sociais que o Regis Lima descreveu uma partitura do coração, pintado de letras, um desenho da alma moldado com palavras. Alguém escreveu, achei bonito isso, até pintei lá. Nas minhas peças jurídicas também, eu costumo ser bem descritivo. Eu não sou prolixo, juridicamente, mas eu sou bem descritivo. Agora, quando eu escrevo, se for um romance, se você pedir para eu escrever o teu relógio, eu vou escrever 2 laudas. E você falou para mim que quando, né, pergunta a hora, aí sua mãe falou assim, não, não pergunta pro Regis, não. Então, essa contemplação sua veio desde pequeno, porque quando a gente costuma ter uma virada ali da fase adolescente para o adulto, a gente costuma perder muito da nossa essência, porque a gente mergulha no mundo e no que uma sociedade espera da gente, de correr atrás também dos nossos objetivos, e a gente acaba deixando muita coisa para trás, né? Você deixou alguma coisa de sua essência para trás e resgatou mais para frente, ou você sempre teve isso desde pequeno? Milena, eu creio que o tempo não apagou a criança que mora em mim. Pelo contrário,
cada vez que eu vou me distanciando dela pelo decurso do tempo, eu sinto mais saudade dela. E de vez em quando, quando eu faço alguma coisa da qual eu não me orgulho, que eu não gosto, eu fico procurando aquele menino bom que um dia habitava em mim, aquela criança que deveria permanecer com a gente, para que a gente veja as coisas de uma forma mais amena, menos crítica, menos julgadora. Um olhar de criança, um olhar que compreende as coisas mais com o coração do que propriamente com o intelecto. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, mas eu acho que à medida que o tempo passa, eu vou me tornando mais observadora, porque as experiências vão mudando a nossa vida, vão mudando a nossa própria visão. À medida que você tem a oportunidade de experimentar certa situação e você contempla aquilo com um olhar não de uma coisa ruim, por exemplo, não com um olhar de uma coisa desgraçada, uma coisa que não te prestou. Se você observar, naquela experiência tem informações que você precisa debulhar, que você precisa aprender, que você precisa compreender para saber o que é que a vida está querendo te dizer nessa ou naquela experiência. E como o tempo nos permite ter mais experiências, eu diria que, à medida que o tempo passa, eu vou ficando ainda mais introspectivo e, por consequência, mais contemplativo e mais descritivo. E depois que você escreveu, gostaria que você contasse, então, porque essa parte de se observar, né, a observação, ela é muito importante, na verdade, ela é essencial para quem escreve, né? Somente observar o comportamento humano. E o que você foi observando que está no livro, né? O que você traz de observações que foram feitas que está dentro do livro? Bom, primeiro, eu gosto muito de ler, né? A minha leitura preferida é aquele romance do J.J. Tolkien, do Senhor dos Anéis, que tem 5.000 páginas. Então, Desde criança eu sempre gostei de ler. Eu acho que eu li todo o universo do Maurício de Souza, de Walt Disney, todos os animais desses dois ícones da literatura infantil. Eu sempre li muito isso. Mas eu li, por exemplo, Dom Quixote de Cervantes aos 14 anos, Machado de Assis aos 15 anos. Eu li Jane Austen, eu acho que aos 20 anos. Eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne, acho que antes dos 20 anos, e li muitas vezes. Eu gosto de coisas densas, gosto de livros que têm o seu próprio universo. Quando eu assisto o filme de Harry Potter, eu fico pensando, meu Deus, cadê a criatividade do cineasta? No livro era tão rico e no vídeo fica tão pobre, com toda a beleza que é os filmes do Harry Potter, né? Mas o livro ele é muito mais encantador, os detalhes. E eu leio muito as entrelinhas, Milena. Eu gosto muito de ler as entrelinhas. Isso, como advogado, me é uma coisa favorável, porque eu ouço palavras e percebo intenções. A ideia de escrever e nessa linhagem que você falou, esse romance bem contemplativo, bem. Eu não sei até que parte você chegou do livro, mas quando eu descrevo, por exemplo, o lago de Green Lake, ou então a cidade de Taoiseau, ou ainda a reflexão de Marie, em dado momento parece que o texto fica lento, que ele não vai desenvolver, mas eu não consigo ficar em paz se eu não disseca camadas. Eu quero ver o que tem no interior de cada coisa. Isso é coisa talvez do técnico em eletrônica que observa um objeto e quer captar até onde está a menor partícula da matéria, os prótons e os elétrons. Eu procuro isso nas letras. E, e como que foi a construção primeiro, antes de falar da construção, fala para os nossos seguidores quais são os personagens do livro?
Bom, desculpa. O livro, a personagem principal é Elisa, e essa história ela é contada de trás para frente. Todo mundo sabe que vai ter Elisa e vai ter a mensagem do vento. Mas antes da gente ter a história de Elisa, propriamente dita, a gente vai conhecer quem é a família de Elisa. E a família dela começa com a avó dela, Dona Louise, e a mãe dela, adotiva dela, a Amy. E Amy, em dado momento, tem contato com William e Marie e tornam-se amigos por uma circunstância do destino. Vocês que leram o livro sabem qual é. E o William é convidado pela Amy a contar a história dele com Marie. E ele começa a contar a história dele com Marie, que vai estar entrelaçada com a história de Elizabeth, que é a assistente do William, que tem um irmão chamado Thomas, que vai conhecer Elizabeth. Aí, então, nós temos dois casais, Thomas e Elizabeth, William e Marie, e da união desses dois casais vai nascer duas crianças, que vai ser a filha de William e Marie, a Sofia, a filha de Thomas e Elizabeth, que é a Eli, e uma surpresa, né? Uma terceira criança que ninguém imaginava, que é a Elisa, que vai nascer. E ela nasce numa circunstância terrível. E aí nós temos contato com outro personagem, que é o Dr. Amber, Dr. Pontier, que é o auxiliar do Dr. Amber, o Dr. Justin, Albert Justin. Não são muitos as personagens do livro, mas seriam estas as principais. E o vento, que no momento certo vai trazer pela boca de Elisa a sua mensagem. E a gente percebe que Elisa é um nome, né, que a gente pode dizer brasileiro, né? Um nome. E os outros nomes dá uma. Você pensou nisso? Parece que já é mais americanizado, né? O nome dos outros. Na verdade, essa parte da história que vocês estão vendo, Green Lake e Towerville, ele está na região da Oceania, ali próximo da Austrália. E no segundo volume, isso vai ficar mais claro, que é quando Elisa, além do dom de se comunicar com o vento, ela vai também adquirir outro dom, que é a capacidade de tocar um objeto, e como tudo é matéria, e toda matéria tem energia, e toda energia tem memória, isso é uma realidade, a gente pode até discutir isso em um outro momento, ela vai ser transportada para um local daquele objeto e vai ver outras histórias. E aí a gente vai ver como é que a avó dela veio lá do Velho Mundo, na região da Itália, até Towerville. Você me perguntou como eu criei os nomes desses personagens, né? Cada um deles tem a sua etimologia no próprio local. Então, a avó de Elisa vai ter um nome típico de alguém que mora no Velho Mundo, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e os nomes atuais do primeiro volume de Elisa foram tirados daquela região lá mesmo, aquela região próxima da Austrália, Green Lake e Towerville. E conta um pouquinho para mim como que foi essa pesquisa sua, né? Porque tem que ser muito específico do lugar. Como que você aprofundou? Quais foram as pesquisas que você fez? Isso é bem interessante. Eu gostei de ouvir essa pergunta, porque essa ninguém nunca fez. Eu sou leitor assíduo de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e principalmente eu não gosto, eu nem vou falar que eu não gosto, eu tenho dificuldade de compreender a Emily Brontë, mas eu gosto da Charlotte Brontë, a irmã dela. E esses autores, quando eles criaram os nomes para os seus personagens, eles tiraram daquela região, né? Assim como o Nicholas Sparks, cuja obra dele se dá todinha, acho que na Carolina do Norte, ele pega nomes daquelas pessoas. Foi baseada, para escolher esses nomes, eu pensei em seguir a linhagem desses autores, que pegam os nomes característicos daquelas regiões onde se passa a história, onde a narrativa se desenvolve. E me fala um
um pouquinho você falou do personagem, dos nomes, né? Do processo criativo. Como que foi, né? Criar todo o enredo, como que você trabalhou, né? Já estava aqui, você foi construindo aos poucos. Como que foi a construção do enredo? Na verdade, vocês estão vendo aí nesse primeiro volume o começo da história, mas eu já construí material para 3 volumes. A construção desse enredo, eu vou dizer isso aqui, pode parecer repetitivo, porque muitas pessoas já disseram isso. Os personagens que você cria, eles vão ganhando vida. E a vida pede uma paisagem. A vida pede uma paisagem. E a arte pede descrição da paisagem. Porque se você disser, estive à beira de um lago e não disser como que era o lago, aquilo fica muito vago. Os próprios personagens exigiram que o narrador fosse lá construindo o cenário. Então, um pouco do lago de Green Lake vem da ideia da Anne com I, ou a Anne de Green Gable, que ela conhece lá, né? Esse nome Green, inclusive, eu me inspirei na Anne de Green Gable. E Towerville na verdade, uma alusão a uma cidade chinesa, um nome que tem esse. Acho que é um pequeno vilarejo. Mas aí eu transformei para uma cidade grande para fazer o contraste entre o vilarejo de Green Lake e a cidade de Towerville. E você disse que já está até no terceiro, né? Aí teve um trabalho desse. Quanto tempo você levou, né, para escrever toda a história? Ela Bom, já ela não tá toda escrita. Eu diria para você que eu peguei os rabiscos de 2004 a 2009 e juntei com outras informações que eu desenvolvi de 2019 para cá. Então, eu tenho hoje o primeiro volume que está lançado, tenho o segundo volume que está na metade, e tenho um pedaço do terceiro volume que eu vou, à medida que me seja possível, completá-los, né? O processo de criação, o meu processo de criação é meio estranho. Eu estou dormindo, acordo e vou escrever. Eu gosto de rabiscar mesmo. O computador é o último estágio. Eu gosto de rabiscar algumas coisas, quase que uma psicografia. Aí depois eu vou pegando aquelas informações, vou modelando, vou ajustando. Eu escrevo muito quando eu não estou escrevendo. Então, eu estou fazendo alguma coisa e me vem uma ideia e eu guardo aquela ideia. Depois eu vou dissecando, vou mexendo, vou mexendo. Aí, às vezes, eu acordo, escrevo mais alguma coisa. Depois a gente junta tudo no momento de calmaria e vai desmembrando. é uma série, É uma né? série. E como a gente já viu desse primeiro, pessoal, vocês estão assistindo a gente, ele vai falar daqui a pouquinho desse sucesso do primeiro livro. Quando um livro ele estoura dessa certa forma, e eu já percebi que você acompanha os comentários e o que os leitores estão falando, né? De repente, eles começam a adaptar em algum personagem, em alguma história. E às vezes a gente está caminhando com a história para um rumo e os nossos leitores eles querem que caminhe para outro rumo. Como que você, né, assim, lidar com essa situação? Você mantém firme? Você agrada o público? Como que é isso para você? Miller, essa é uma parte bem interessante. Quando lancei o primeiro volume, eu esperava, eu me debrucei nesse trabalho na pandemia e desde novembro do ano passado até o mês de maio eu trabalhei muito nesse livro. Eu esperava algum reconhecimento a longo prazo, até pensei em 6 meses, um ano, mas eu fiquei muito assustado quando, uma semana antes da minha apresentação oficial na Bienal, que eu iria dar uma tarde de autógrafo, o livro já apareceu dentro da minha editora, que ela lançou lá um comunicado dos 5 livros mais vendidos, o meu apareceu em quarto lugar. Resultado da influência das redes sociais. Eu costumo dizer, eu chamo elas de minhas embaixadoras, né? As embaixadoras do livro Elisa e Mensagens do Vento. Elas fizeram um trabalho bem interessante e o livro despontou já como entre os 5 mais vendidos, o top 5, no quarto lugar de vendas.
E aí, outra coisa mais interessante aconteceu. Lançamos o EPUB, lançamos o livro físico, e quando o livro físico chegou nas editoras, nas livrarias, desculpe, e no Marketplace, na Amazon, por exemplo, aconteceu uma coisa inacreditável. Em menos de 24 horas, o livro saiu de um ranking de acho que 205 mil para menos de 1.000. Mais 2 semanas, o livro entrou na casa da 400. E hoje, esse primeiro volume, já alcançamos no ranking de romance e fantasia a 17ª posição, a 19ª posição. E o mais interessante, no ranking de romances clássicos, ele já atingiu a 29ª posição. Um absurdo, a editora não esperava isso, ninguém esperava isso, o livro faltou no país inteiro, as livrarias estão sendo reabastecidas e ainda assim não estão dando conta. Eu tenho aqui no meu Instagram, eu fiz uma caixinha para as pessoas falar comigo, mais de 116 pessoas que estão na fila de espera somente essa semana para para receber o livro, que não receberam ainda. E isso juntado a esse feedback que eu tenho recebido das pessoas, responde a tua pergunta. As pessoas querem saber o que vai acontecer no segundo volume. Elisa vai arrumar um namorado? Thomas Elisa vai morar com Thomas? Vai morar com William? E isso me dá, vamos dizer assim, um feedback e um caminho pelo qual eu devo conduzir o segundo volume. É, não tem como agradar a todos, né? Mas a gente não pode desagradar a maioria, né? Tem pessoas, eu imaginei que a Marie fosse a personagem mais querida do livro, mas muita gente está me dizendo que prefere a Elizabeth, que a Elizabeth é mais pontual, é mais decidida, sabe o que quer. E no segundo livro, evidentemente, que a Elizabeth vai ter um destaque que talvez não tenha tido no primeiro volume, porque ela está nos dando esse feedback e está colocando aí o livro nesse número estrondoso que eu nem imaginava. Imagina, eu estou aí no caminho dos best-sellers, né? O livro está, eu atualizei agora há pouco, somente hoje, mais de 80 exemplares de pessoas que compraram e me perguntaram, e aí, vai chegar quando? Eu falei, não sei o que digo, pergunto para quem você comprou aí. E a Amazon esgotou o que ela tinha, a Martins Fontes da Paulista esgotou também o que ela tinha, estão pedindo também para a editora repor essa busca, e toda essa novidade, esse sucesso inesperado, vai fazer com que eu mude um pouco o rumo da história nesse segundo volume, porque eu vou, de alguma forma, tentar atender a esse pedido das pessoas que tiveram aí seus personagens favoritos e eles querem destaque no segundo volume. Que maravilha, né? Assim, ó, o seu primeiro livro, alcançar toda essa amplitude, é muito difícil, né? Então, eu gostaria que você contasse, você já falou aqui, que você tem as influenciadoras que trabalham com você, né? Então, mas como que foi esse processo? Você já tinha conhecimento disso, por ser o seu primeiro livro? Você já tinha conhecimento desse marketing digital? Como que foi a escolha da editora, né? Porque como foi o conjunto? O que você acha desse conjunto que fez esse sucesso de venda, né? Na explosão de Sim. venda? Milena, primeiro foi uma surpresa. Lembra que eu te falei que eu sou a pessoa que gosta de contemplar as coisas? E eu aprendo rápido. Eu perguntei para algumas pessoas por que Saint-Exupéry não conseguiu ver com os olhos de homem humano a beleza da sua obra sendo tão apreciada, porque Franz Kafka não teve a beleza da sua obra apreciada enquanto ser humano vivo. E muitas pessoas me falaram, porque naquela época não tinha internet, o caminho era lento, era mais devagar. E o que eu fiz? Não que eu pretendesse que o meu livro tornasse um sucesso tão rápido, mas eu queria que fosse um pouquinho, se não fosse tão rápido, que também não fosse tão lento. E as redes sociais, elas tomaram conta do mundo moderno. Elas fazem com que uma informação que a gente está falando aqui agora, daqui a pouco, possa estar sendo vista na China, nos Estados Unidos.
em questões de segundos, né? E eu aprendo muito rápido. Eu sou também técnico em informática. Eu conheço um pouco de computadores, eu conheço um pouco de programação, desde a época dos DOS, ainda que o computador era em disquete. As informações eram em disquete. E aí, o que que eu fiz? Escolhi uma mídia para divulgar o nosso trabalho e escolhi o Instagram. O Instagram eu tinha 440 seguidores antes de fazer a primeira postagem, que eu coloquei alguns pedacinhos lá do livro no Instagram. Em uma semana eu passei para 5.000 seguidores. Em 2 semanas, 8.000 seguidores. Hoje já está com quase 10.000 seguidores. É, então eu percebi que o pessoal estava carente dessa leitura, que a gente ainda não falou disso, dessa leitura mais romantizada, mais detalhada, mais contemplada. Parece que o mundo está carente de uma mensagem mais que fala mais ao coração do que aquela que fala ao intelecto, aquela que discute as questões sociais, aquela que discute as questões políticas. Parece que o povo está carente de alguma mensagem que fale ao coração, que verdadeiramente é o que nós devemos preservar o coração, porque de nada vai valer a pena se você conseguir esse ou aquele resultado em qualquer área da vida, se o teu coração não estiver em paz e se a tua consciência não estiver em comunhão com o teu coração, com aquilo que você pensa, com aquilo que você espera da vida, que é tão breve, né? Uhum. O que você acha que o fugir da, da realidade, né? Mergulhar numa ficção, talvez seja isso que eu acabei de falar, né? É procurar um caminho para fugir também um pouco da realidade, né? Será que é essa a carência? Milena, olha que interessante. Os dois livros que eu mais gosto na minha vida, pelo menos até hoje, é o Profeta de Khalil Gibran e o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. E esses dois livros, eles se distanciam da realidade prática. Eles observam uma realidade quase que abstrata. Quando, quando a raposa disse para o príncipe, ou foi o príncipe que disse para a raposa, não, acho que foi a raposa que disse para o príncipe, se você vier me visitar às 4, me avisa, cria um ritual comigo, porque desde as 3 horas eu já estarei feliz. Olha a riqueza que tem nisso. Parece uma coisa boba, mas olha que coisa rica. Se o ser humano tem um propósito na vida, e a felicidade é algo desejado, ele deve propiciar a felicidade para o seu próximo. E a raposa deu ali para o príncipe um modelo de como fazer o outro feliz, que é anunciar o encontro. Dizer que logo, logo mais você não será apenas uma pessoa existindo no mundo, você vai ter a companhia de mais alguém para partilhar o palco da vida. Parece tonto isso, mas tem tanta beleza nisso. E Khalil Gibran, ele costuma dizer, e aí vem aí talvez a razão pela qual eu gosto da contemplação, ele fala que cada grão de areia tem a história de todo o deserto. Cada grão de areia tem um universo a ser explorado, uma história a ser contada. E ele leva o profético, o, perdão, ele leva o poético ao sagrado, observando a areia do deserto, que nada tem para revelar, mas na visão de Gibran, toda a beleza do universo pode estar escondida num grão de areia. Eu acho que essa leitura levada para o poético, para o lírico, para o declamado, para o decantado de uma experiência humana, talvez tenha sido isso, que em algum momento eu tenha copiado essa visão exuperiana, onde Khalil Gibran, para contemplar a coisa e destacar a sua beleza intrínseca, aquela que está escondida, que tenha feito que o livro tivesse alcançado esses leitores e eles estão aí nos brindando, né? Transformando o nosso livro hoje num dos mais vendidos do país. E para quem ainda não leu, quem ainda não pegou, o que que você diria? Quem prestou bastante atenção no que você já disse aí, já está compreendendo o que vai encontrar, né? Mas o que que você diria que eles vão encontrar no livro? Vai encontrar ele mesmo.
A ideia do livro Elise e a Mensagem do Vento é dizer para você que você é uma criatura única, que você é uma criatura especial, que a vida não te criou para contabilizar mais uma criatura no palco da existência, que você tem um valor muito grande, mas que você precisa focar no presente, para você tirar a expectativa do futuro que nunca vai acontecer, que nunca aconteceu, porque a gente só vive no agora. Isso que a gente está experimentando agora, esse momento, essa live, pode ser o melhor momento da nossa vida, porque o momento seguinte pode não existir. Esse pode ser o último. Não adianta a gente querer revisitar o passado querendo viver lá, porque não tem vida no passado. O passado só tem experiência. Serve como um roteiro, talvez, para você desenhar o futuro, mas esse desenho do futuro tem que ser vivido no agora. Então, se você perguntar para mim, se você me perguntar, Regis, o que você espera do futuro? Nada, absolutamente nada. Porque o futuro, quando ele chegar, ele vai ser esse momento. Então, esse momento, desse eu espero tudo. Ou como dizia Moacir Franco, para amanhã eu não acredito em nada, eu quero viver o hoje. O hoje é o que importa. As pessoas vão encontrar no livro essa ideia. Contemple o seu momento, o momento agora. Você está vivendo o melhor momento da sua vida, o momento do agora. É por isso que ele se chama presente. E é na construção desse momento que você tem que ser feliz, fazendo. A felicidade ela tem que ser saboreada no gerúndio, enquanto você está vivendo, não naquilo que você vai viver, que é uma expectativa que pode não acontecer. As pessoas vão encontrar elas mesmas postergando a sua felicidade, querendo ser feliz quando vier o futuro, que nunca vai acontecer. Aí vem as frustrações, aí vem a ansiedade. Mas se você se contentar com o momento presente, com a dificuldade que o momento te apresenta agora, e você saborear aquilo como sendo teu futuro agora, você vai encontrar felicidade, vivendo o teu momento, vivendo o teu agora. As pessoas serão chamadas a refletir sobre isso. Não existe futuro, nunca existiu, nunca vai existir. Somente o agora é uma realidade. O único lugar onde a felicidade pode te encontrar é no agora. Ah. E deixa eu dar uma respirada aqui um pouquinho. Você pensou em dar sempre esse presente, porque é um presente. Eu falo que é um presente porque a humanidade está precisando muito disso. Ou a gente está no passado, ou a gente está correndo para alcançar algo no futuro, né? Elisa e a mensagem do vento foi pensado, foi construído para trazer esse aconchego, já foi pensado nisso, ou foi criando, como você conversou comigo, os personagens foi criando vida e chegou a esse propósito? Como foi tudo isso? As duas coisas, Milena, as duas coisas. Olha só, aquele dia ruim que eu estava experimentando, você concorda que era um prelúdio para um dia, para esse momento agora? Imagina que se eu não tivesse tido a experiência daquele dia difícil, eu não teria observado aquela onda vindo em forma de uma menina. Aquela onda foi um presente para mim, dizendo para o Regis, não tem dia ruim, não. Tem oportunidades para você enxergar algo maravilhoso, mesmo no momento difícil. Aquele momento, aquela onda que apagou o meu rabisco, talvez de inquietação, estava dizendo para mim, experimenta esse momento. Você está vivo. Teu coração está pulsando. Ontem à noite, Milena, no plano do divino, Deus fez uma seleção das pessoas que ele precisa para fazer com que o mundo torne-se um lugar melhor. Aquelas que não poderiam participar dessa melhoria do mundo, ele falou, vamos chamar elas de volta. Eu e você fomos eleitos para transformar esse mundo, para fazer esse mundo um lugar melhor de se viver. Deus nos escolheu
para transformar esse mundo num mundo melhor, num ambiente melhor. Nós somos partícipe da construção desse mundo melhor. Aqueles que não estavam dispostos foram retirados. Então nós temos que comemorar. Estamos aqui, vivos, o coração está batendo, a vida está se expressando pelas nossas palavras. As dificuldades estão nos dizendo: olha, faz melhor, faz desse jeito, faz daquela forma. Então a gente tem que fazer valer a pena essa escalação daquele treinador, daquele técnico que a gente chama de Deus, e permanecer, e fazer com que nós permaneçamos no elenco das pessoas que fazem parte da construção da vida, da construção de um mundo melhor. Nós estamos sendo convidados a articular aquilo que está ao nosso alcance, ou como diria Cortella, né? Usar as ferramentas que temos para fazer um mundo melhor agora, até que tenhamos melhores ferramentas para torná-lo melhor ainda. Então a gente tem que comemorar, estamos vivos, nós estamos vivendo, essa live é o melhor momento da nossa vida, porque é o nosso presente, é o nosso agora, por isso tem o nome de presente. Pode ser que a gente nunca mais tenha essa oportunidade, festejemos agora. O livro chama você para viver no agora. Essa ilusão dessa grande quantidade de pessoas que está esperando o melhor acontecer para ser feliz, pode ser a própria infelicidade cristalizada com a máscara de ansiedade ou expectativa de um futuro que pode não existir. É agora. Nesse exato momento está o nosso presente. A vida pulsa no momento presente. A felicidade nos encontra nesse abraço de comunicação, nesse abraço de palavras, nesse universo da literatura, que é um palco perfeito para que a gente se compreenda, se entenda, se sinta e, se for possível, se ame. Ô Regis, a gente, graças a Deus, a gente encontra muitas pessoas com, igual você disse, né? Se você está aqui, você foi, né? Eu, você, nós, Escalada. fomos escolhidos para estar aqui. Então, a gente tem encontrado, principalmente nesse bate-papo que a gente faz semanalmente, tantas pessoas semeando cada vez coisas lindas, maravilhosas, né? Que enchem o nosso coração de alegria. Mas a gente também encontra algumas situações que vêm quebrar isso dentro da gente, nos fazer questionar, né? No mundo onde ainda existe tanta maldade, parece às vezes a gente se sente pequeno e sozinho em tentar continuar. O livro, ele vai trazer, em algum momento, ele traz esse afago de mostrar isso para a gente, né? Essa mensagem de não estamos sozinhos. Às vezes acontece, igual você disse, a gente tem aquele momento, algo aconteceu para te levar para ter aquele momento ruim naquele dia. O livro vai trazer alguma coisa nesse sentido para o leitor? Eu diria que toda a narrativa está baseada nisso. A vida de William, enquanto não encontrava Marie, parecia ser a pior das vidas, mas na verdade era a melhor vida que ele poderia ter. Marie, enquanto queria encontrar William e tinha a dificuldade, encontrava a dificuldade, era o melhor momento dela também. Ela só não conseguia ver. Eu volto a falar, se você focar, vou até dar uma receitazinha. A gente tem corpo, a gente tem mente e a gente tem espírito, né? O corpo quer prazer, quer as coisas imediatas, quer uma recompensa imediata, assim como o cérebro está cristalizado na mente. Mas tem algo mais valioso, que é o que está fora de você, que é o teu ser espiritual, que é o teu ser que nunca acaba, que é o teu ser permanente. Então, a gente precisa, o livro convida você a se abrir para um estado de consciência, para um estado de presença, para que a tua mente fique um pouquinho afastada daquela mente que gosta de visitar o passado, que anseia pelo futuro. A consciência sempre fala, é agora, é esse momento. A dificuldade que o William tinha antes de encontrar Marie era o melhor momento dele. Era uma pavimentação de um caminho que daria acesso à felicidade dele para encontrá-la. O livro vai, principalmente nesse segundo volume, ele vai nos chamar
a atenção para que a gente não deixe de comemorar o que está fazendo. Que a vida é bela, a vida é maravilhosa. Gonzaguinha não dizia, né? A vida é bela, é maravilhosa. E ela fica ainda mais bela se for contemplada com o olhar de uma criança. Elisa convida a gente a explorar o universo com o olhar de uma criança, verificando as nuances de beleza que se escondem aos olhares das pessoas adultas, ou como diria Saint-Exupéry, né? As pessoas grandes, né? As grandes coisas estão escondidas por um véu que a gente insiste em não enxergar, adiando para um momento depois, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, aí sim, eu vou abraçar e vou ser feliz. Imagina que quando esse momento chegar, a pessoa não conseguiu aquele objeto, continua na infelicidade. Não importa o que você tem, não é ter, é ser, não é o que você tem, mas é quem você tem. Quem você tem em casa, Milena, que te faz acordar muitas vezes sem vontade de trabalhar. Esse quem é importante, não o que você tem. Não importa se você tem um carro, uma casa, um apartamento. Se você não tiver quem, para quem retornar depois de um dia, essa é a vida mais triste. E qual de nós não tem por quem retornar, por quem respirar, por quem acordar mais cedo, por quem enfrentar dificuldades? É quem, não o que. Foca no quem, que está tudo certo. Esquece o que é um detalhe provisório e não permanece. O tempo derruba tudo isso. Do T. O C não, o C é permanente. Entre os vários motivos desse sucesso, eu acho que está aí um dos motivos pelo qual, né, você alcançou essa vendagem e que vai aumentar mais. Uma das coisas que você diz, a humanidade cada vez mais ela está perdendo essa criança interior. E ela veio resgatar isso, uma história que vai trazer esse resgate desse olhar de criança, né? Eu acho que faz a gente renascer. Nossa, aonde que eu me perdi? Aonde que eu parei? E a importância da família ou da pessoa, né? Que você vai voltar para casa, você disse, né? Por alguém. Né? Às vezes se luta por tantas coisas e se passa por cima das pessoas assim infelizmente é o que está aí. E a gente semear e plantar e numa história, numa narrativa igual a sua, com os personagens que você criou, eu acho que está aí um dos motivos. O que você me diz? Pode ser, né? Pode ser. Eu costumo dizer que ninguém é mais feliz do que a criança. Você tem um cachorro ou um gato? Sempre, desde pequeno. Você já olhou como o teu cachorro te observa? Ele não te observa, ele te contempla. Ele te acha a criatura melhor do mundo. Ele nunca te julgou. Ele nunca vai te julgar. Porque ele olha com um olhar quase de criança. Uma criança também, quando ela olha enxergando o que há de mais belo. Não importa como seja o teu rosto. Se você é uma Gisele Bündchen ou se você não é. Você é a pessoa mais linda do mundo. Ela é feliz te olhando. E ela não te olha, ela te contempla. Assim como o teu cachorro. Eu tenho uma cachorrinha, a Nina. Todo dia, quando eu chego, ela me abraça. Não importa se eu estou limpinho, cheirosinho, se eu usei um Calvin Klein ou se eu estou suado. Ela me olha, me abraça, ela me contempla, ela é feliz. O cachorro, o nosso pet, nos convida a ser contemplativo, a ver a vida com o olhar de uma criança. O meu filho, o mais novo, Pedro, de 8 anos, uma vez ele disse para mim: Pai, como você está elegante. Eu estava, sabe, com um maltrapilho. Mas ele achou que eu estava elegante, eu não estava bem vestido. Porque ele me olha contemplando, ele não me olha procurando uma camisa da Calvin Klein, uma calça da Hugo Boss, ele olha o Regis, ele me contempla, ele me vê, ele me enxerga com um olhar de criança, me achou elegante num dia que eu estava achando que eu estava um trapo. Nossa, te ouvindo e lendo o seu livro, a gente eu consigo enxergar aqui do lado de cá, da onde que vem toda aquela delicadeza, tudo que você escreveu ali. E eu acho que os leitores eles vão conseguir enxergar isso e vão ter mais
interesse ainda, porque você traz tudo de uma forma muito simples. E isso que é importante, né? Que é o que a gente está precisando, da simplicidade. Tocou no ponto que a gente pode até encerrar nossa live. Simplicidade. Se você ler a sinopse de Elisa, você vai ver que a beleza se encontra na simplicidade. Vamos agora ser contemplativo com nessa palavra, nesse vocábulo, simplicidade. Michelangelo tem uma frase famosa que diz: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Clarice Lispector complementa essa frase de Michelangelo e ela diz: mas não se iluda, não se engane. A simplicidade não poderá ser obtida senão à custa de muito esforço e de muito trabalho. Eu vou repetir. Michelangelo disse que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Imagina o teu carro. Você pega aquela chave e dá meia volta, o motor gira, tudo começa a funcionar. Simples. Mas por trás disso existe sofisticação. Existe requinte, existe primor, esmero. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E Clarice Lispector diz para a gente: procure a simplicidade, mas não se engane, porque ela não será obtida senão à custa de muito esforço. Então, quando a gente se esforçar, quando a gente se debruçar bastante sobre aquilo que parece complexo e torná-lo simples, nós teremos dado um ar de sofisticação ao que parece complexo. E nessa sofisticação, a simplicidade aparece. E no espelho da simplicidade, a vida se revela em sua máxima beleza. Que maravilha. Adorei. E nesse nosso bate-papo, eu vou levando e a gente vai falando sobre o livro, a gente vai conhecendo. Eu quero passar para os leitores, né? Tanto de conhecer o livro quanto de conhecer o autor. Ficou alguma coisa, Regis, que a gente não falou sobre o livro, que você gostaria de falar para os leitores? Lembrando da minha mãe, que alguém pergunta as horas que são e eu explicaria o funcionamento de um relógio, ficou muita coisa, e a gente vai fazer outras lives. Com toda certeza. Ficou muita coisa porque, por enquanto, nós falamos da vida sobre o olhar de uma criança. Mas a gente ainda não falou do que a gente precisa fazer para que a humanidade se contente com o que já tem, para que ela possa somar o que ela já tem, algo mais. O pessoal não fala da lei da atração, da repulsão, da lei da... não está em voga isso, a lei da atração? Inclusive tem um capítulo no livro. Você está falando, eu sou química, eu estou amando as suas colocações aí. Então se você é química, você vai entender muito bem. Porque no segundo volume tem o Vento convida a Elisa e Sofia a mergulhar no mundo dos elementos. Vai encontrar carbono, cálcio. Eu também estudei química para estudar eletrônica, né? Então, a gente precisa ir para estudar essa lei da atração da seguinte forma. Eu quero colocar 10 camisas no meu armário. Ok. Mas como é que está o teu armário? Tem 10 camisas lá que você não está usando. Para você colocar mais 10 camisas, você tem que tirar 10 camisas. Não vai caber. Você não vai conseguir colocar. Só cabe 10. Você quer mais 10. Mas se você tirar aquelas 10 que você já não usa e matar o fio de alguém que está lá fora precisando dela, você abriu espaço. E você convidou a vida a renovar o teu armário. Então, a vida, diria Elisa, só te nega aquilo que, em regra, pode te causar dano. A vida só vai te negar aquilo que, em regra, pode te trazer prejuízo. O pedido que você fez e ainda não foi atendido é porque você não pediu com o coração que entrega, o coração que se dá, o coração que se abre para receber multiplicado as benesses do universo, que está abundante, desejando te enriquecer, mas não vai fazê-lo enquanto você não esvaziar o teu armário de roupas quentes que estão sendo um retrato do frio que alguém experimenta lá fora. Esvazie o armário e novas roupas virão para preenchê-lo, para
te aconchegar, para te deixar mais bonito e mais envolvente. Mas primeiro, entrega para a vida aquilo que outras pessoas estão necessitando e está sobrando dentro do teu armário. Como diria Mahatma Gandhi, a natureza nos provê de tudo que necessitamos, mas nunca vai atender o desejo dos orgulhosos e daqueles que não têm piedade, daqueles que não têm um coração para entregar. Aquele que não tem o coração para entregar é uma estátua de braços fechados. Regis, eu quero te agradecer esses minutos que nós passamos juntos. E eu vou tentar a minha memória aqui, me despedir, falando uma frase sua, que você disse agora. Vamos ver se eu consigo lembrar. A vida só te nega aquilo que vai te causar dano. Você falou. Isso. A vida só te Está no nega livro aquilo. isso aí, viu, Milena? Está no livro, no capítulo A Lei da Atração. Então, é o que você disse a live inteira. Vamos celebrar o momento, acreditar, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente está triste porque algo nos foi negado, algo nos foi tirado. Mas a gente tem que celebrar porque aquilo ali lá em cima sabe o que vai causar para a gente. Então, tá mesmo tirando a gente do cenário da dor. Milena, você é química, né? Então, vou falar a sua linguagem agora, porque eu estudei química também para estudar eletrônica. E vamos encerrar nossa live com essa lição dos elementos. Você sabe que na cadeia da tabela periódica, né, essa tabela maravilhosa, delineada por Paul Linus, que eu sou fã, ganhou o prêmio Nobel da Química, né, e da Física, está lá em cima os gases nobres, certo? Os gases nobres, eles não mais precisam doar, porque eles já doaram desde o comecinho da camada até se erguerem à condição de nobreza. Gases nobres, eles são agora inspiradores. Mas, pasmem, eles chegaram lá em cima, não retendo um elemento. Ele precisava se tornar ânio para receber o cátion. Lembra disso? Sim. É preciso desprender-se de uma lacuna para que a outra preencha. E nessa caminhada, nessa troca, eles nos dão a grande lição. Cheguei ao ápice da criação, tornando-me um gás nobre. Pasme, não retendo, não segurando, mas doando. Doe o que há de melhor em você. Abra uma lacuna, seja cátion para receber o ânimo. Torne-se negativa um pouquinho para que a camada positiva te alcance. Olha que interessante. Vocês pegam lá o xexênio, o outro o gás nobre aqui, o hélio, né? Radônio, criptônio, neônio. Isso. Todos eles passaram por todas as camadas do reino e só cresceram porque eles se propuseram a doar durante toda a sua subida. Quando chegou lá em cima, pronto, não preciso mais doar porque eu já doei tudo que tinha, eu já me despojei de todas as minhas imperfeições, agora eu sou um gás puro, nobre, né? No segundo volume eu vou falar disso, vai ter um capítulo voltado só para isso. A importância de você passar pela vida doando, entregando-se, né? Dentro de você, Milena, tem algo que me pertence. Uma fagulha de humanidade que em algum lugar minha criança desperdiçou enquanto crescia. Se você souber qual que é, me revele. Estou carente dela. E nós temos isso em todas as pessoas. É por isso que a gente vive nessa vida de sociedade. Nós somos sócios. Algo em você me melhora. Algo em você pode tornar uma criatura melhor. Mas isso só vai acontecer se eu me abrir, se eu me tornar doador. Se eu disser para você, Milena, me entrega um pouquinho da tua humanidade que falta em mim para que eu me torne uma criatura melhor. Aí a gente faz a experimentação dos elementos químicos. Doando, dá um pouquinho para mim, eu te melhoro, dá um pouquinho, você me dá um pouquinho, eu me melhoro. Daqui a pouco nós somos criaturas todas nobres, todas puras, todas purificadas no ato de doar, no ato dessa troca, dessa interação que a vida nos convida a fazer. Oferece um pouquinho do que você tem e a vida vai te devolver de forma multiplicada até que você se torne um hélio, um gás nobre. E muito obrigada por tornar a mim e aos nossos leitores mais nobre nessa noite.
estamos saindo desse bate-papo com mais leveza no coração, com um pensamento mais aberto e abertos também para tudo que há de bom que a vida pode nos oferecer. E Muito a obrigada. vida só te nega aquilo que potencialmente pode te causar dano. Se não está na tua mão, é porque não é o momento. E Deus nunca diz não, viu? Ele fala, ainda não. Mas no momento Ainda não. certo, Ele vai te dar aquilo que você precisa para realmente ser feliz. Abracemos o presente. Eu quero agradecer a você, Milena, pela oportunidade e agradecer a você que comprou o nosso livro, que está comprando o nosso livro. Nós estamos assustados com tanta recepção, mas nós estamos muito felizes. Estou muito feliz porque um pouquinho que eu tinha para passar, coloquei nas folhas e vocês estão absorvendo. Muito obrigado por tornar a Elisa e a Sérgio do Vento esse livro tão procurado, tão desejado, em 3 rankings na Amazon como o livro mais vendido. Isso é muito especial e eu preciso que você me conheça melhor. Leia os próximos volumes. Muito obrigado, Milena, por esta oportunidade e certamente que teremos outras, porque nós temos muita coisa para tratar. Essa foi só a primeira, vamos estar mais vezes juntos, Nós estamos né? na primeira camada da tabela periódica, tá? Os Isso. elementos. Isso mesmo, pessoal. Vocês que não conseguiram ficar a live toda, lembrando que a live vai ficar registrada aqui no Milena Pássaro Oficial. Vai estar também sendo compartilhada com o Regis e a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Fique com Deus e que, Obrigado, Milena. né? Um Obrigado. abraço. Grande Boa abraço. noite. Obrigado a todo mundo que assistiu, que vai assistir depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.